Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Pessoal, hoje eu vou ter que gravar mais cedo. Eu vou começar já a preparar a aula de domingo, que é o voo da Águia. Todo mundo que está inscrito na Semana do Trader vai receber o link de acesso e depois vai poder... E quem não puder assistir no domingo, poderá assistir o replay. Só que eu recomendo que vocês que estão inscritos vejam no domingo às 20 horas, que aí você pode interagir comigo, fala ali no chat, a gente pode bater um papo, você pode tirar dúvida e é muito legal. Então, como eu vou começar a preparar a aula, eu tenho um informe de ações do meu grupo que eu faço entre hoje e amanhã, então eu preciso gravar para deixar tudo em dia. Essa semana nós geramos muito conteúdo na mira do trader, radar todo dia, cenário em vídeo, tem nadando com os tubarões, tem a palestra de terça, então tem muito conteúdo. Eu acho que tem muita coisa legal para vocês estudarem aí. E eu explorei isso ontem na palestra, eu vou falar um pouco mais na palestra de domingo. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu não sei, isso daqui é só o Ibov, tá? Apesar da gente estar na máxima histórica, uma parte da imprensa aí que atua no mercado financeiro, dos analistas e tal, um sentimento negativo, como se o mercado estivesse em queda, eles ficam, parece que, torcendo para cair, inventaram um crash no mercado americano, que pode até acontecer, mas não aconteceu até agora. Dá uma olhada, por exemplo, as 10 maiores altas do ano no Ibov, ó, isso no ano, tá? Ó, BPAC 11 subiu quase 200%, Qual 3, 191, JBS 134, Marfrig 107. Nesse ano, Cirela 86, B3 SC3 87%, Cezan 82, Sabesp 74, CCR 67, BR Foods 63. Então, se olha, por exemplo, a performance do... Claro, algumas ações caíram, Ultrapar, Braskem, Cielo, mas assim, nós estamos no mercado altista, né? E tem um sentimento, às vezes parece uma torcida, acho que a galera que ficou de fora, então eu de verdade eu não consigo entender. É um caso sério aí, ok? Eu vou falar sobre isso quais foram os sinais que iniciaram, quando é que essas altas começaram, eu vou abordar isso na aula de domingo também. Bom, falando um pouco aqui eu vou começar os trabalhos aqui pelos ativos fixos, né? Aí acho que é melhor fazer no TradingView, que eu consigo ver a performance semanal. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Nossa, só o cartezinho viajando aqui. Legal. Então vamos lá falar dos ativos fixos na semana, né? Daqui a pouco a bolsa fecha, essa performance não vai mudar muito. Então, por exemplo, ó, eu pego o Petrobras na semana, tá no 0 a 0. Só que, ó o candle que ela deixa no semanal e o volume. Longa sombra inferior, fechando acima dos topos anteriores. Isso para mim favorece a compra. Aí eu vou fazer até um estudo diferente. Eu pego o Vale no semanal, né? A Vale no semanal saiu de uma congestão, tudo bem, ela tá perto da mínima, só que eu pego na semana subindo 1,42. Qual que é o ponto-chave na Vale? É o 50 com 30. Pode trazê-la facilmente a 54, e eu acho que isso vai ocorrer, é a minha opinião. Aí falando do semanal, por exemplo, BBDC4, que para mim está pedindo compra. Você pega no semanal caindo 1,24, mas mantém-se acima da média móvel de 21, por exemplo. Aí eu venho aqui em Tube, fazendo um estudo mais semanal. Aí Tube, apesar de estar subindo 0,41, ela tem um candle com uma longa sombra superior, mas a gente pode interpretar como uma correção na parte alta de Cimarobuzu da semana retrasada e ainda está acima do 36,38, que é um topo anterior. Então ainda uma situação importante. Talvez, no caso de Tube, mais para administrar a ponta de quem já está no barco.
E no caso de Banco do Brasil caindo de leve, mas aí eu pego um gráfico diário, ela veio na média de 21, inclusive agora há pouco ela estava batendo máxima do dia, e ela crava um martelo sobre a média móvel de 21 períodos. Então, uma situação extremamente interessante para quem buscava algo corretivo. Ok? Como eu já fiz, ó, não mudou nada, ó. Se eu for olhar aqui, por exemplo, o VIX, ó, o VIX segue em queda. Né? Eu pego essa semana, por exemplo, essa semana está subindo 0,89, mas, por exemplo, hoje, né, uma possível reação que nós tínhamos sinal, ela vai por água abaixo. Vamos ver o Dow Jones no semanal. Ó, no semanal ganhando 0,96 e rompendo um pivô. Esse pivô rompido é 27.306. Eu não estou dizendo, pessoal, que não vai ter uma grande queda nas bolsas americanas. Eu não estou querendo contrariar ninguém. Mas, assim, não tem nenhuma base essa afirmação. Que poderia haver uma grande queda. Não tem nada no gráfico. Está rompendo um pivô. Máxima histórica. Pode acontecer, mas não tem embasamento, ó. Também tem pivô e máxima histórica no S&P. Agora sim, eu concordo. Se você disser que tem uma certa distância, vamos ver na semana o S&P 0,55, uma certa distância em relação à média, coisa e tal, eu concordo, tanto que eu estava falando para vocês, ó, por exemplo, eu tenho esse tipo, ó, vamos ver como é que o mercado vai reagir, pessoal, acabou de chegar para mim aqui, ó, Justiça determina a soltura do ex-presidente. Na verdade, o STF fez todo esse carnaval para soltar o Lula mesmo, né? E aí vai ter uma... Ó, vamos ver como é que o mercado reage. A gente tá vendo aqui, ó. Acabou de chegar para mim aqui, deve ter saído no broadcast também, ó. Saiu primeiro aqui no Terra, veio aqui para mim. Então, o que eu iria comentar sobre o assunto também, ó. CCJ, Felipe Francischini, pautei a PEC sobre prisão em segunda instância para segunda-feira. Nossa prioridade para votar a PEC da segunda instância. Ó, vejo o clima muito favorável no CCJ pela aprovação da PEC de segunda instância. Ó, a respeito da decisão do STF mesmo não concordando. Então, assim, o Congresso vai se mexer, né? Então, o Congresso vai se mexer, seja a Câmara, Senado... Ó, aí está dizendo aqui, ó, a PEC da segunda instância na Câmara está em estágio mais avançado que no Senado. O Davi Alcolumbre parece ter alguma resistência. Ó. Sem segunda instância em plenária, outra conversa, mas CCJ debate é mais jurídico. Ó, Toffoli me disse não ver problema no Congresso decidir sobre segunda instância. Quer dizer, acabou de sair para mim, ó, o juiz federal manda soltar Lula imediatamente. E os outros presos, né, que têm menos poder... foram soltos também, né? E pode dizer, mas as defesas não entraram. Mas enfim, com pedido, né? Então, a PSL, Novo Poder Cidadania e alguns outros defendem a aprovação da PEC. Então vai ser uma guerra, uma briga muito grande. Vamos ver a maturidade do mercado agora, né? Ele poderia ter saído em prisão, em regime semiaberto, mas tava na cara aí que isso daí foi feito por ex-presidente Lula ser solto. Então, enquanto, por ironia, que eu comecei a gravar, saiu essa notícia. Olha que interessante também, ó. Pedido para a IPO da XP deve ser feito à SEC, CVM nos Estados Unidos, na próxima semana. Então vamos ver como é que o mercado reage, né? Então isso vai fazer com que o Congresso se mexa. A gente vai ver se o mercado já tinha embutido nos preços, se não tinha. De repente o mercado pode imaginar como algo caótico, pode imaginar que a direita se una, porque a direita estava brigando entre si sozinha. Vamos ver como é que reage. Né? Às vezes a gente imagina uma coisa e acontece outra. Então, as bolsas americanas é isso. O que eu estava falando para vocês é que eu tenho algumas posições, como essa, por exemplo. Ó, eu tenho Alibaba. Ó, por exemplo, é uma ação, eu tenho faz tempo já. Ela chega num momento que está esticada. Né? Aí eu olho pelo diário, tá esticada. Só que aí se olha pelo semanal, por exemplo,
Só estou dando um exemplo aqui, né? Ó, tá subindo 6,16, rompendo um pivô. Então, e com um grande volume. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você tem uma posição, para poder administrá-la, né? Eu tenho, por exemplo, JP Morgan. Eu já tenho essa ação faz um tempo, ó, tá esticada no semanal também, no diário. Então assim, como eu vou começar a realizar lucro da minha carteira americana, eu imagino que as bolsas lá estejam esticadas, mas elas podem corrigir também no tempo. Mas isso não significa que vai ter um crash, pelo menos não existe um sinal no gráfico nesse momento, alguma coisa do gênero, né? Então eu discordo, pelo menos no momento dessa leitura. Aí nós temos o índice DAX. Entende assim a pegada sistemática, pessoal? O DAX na semana, ó, 2,06. Eu tenho a Bolsa de Londres na semana subindo 0,78. Eu tenho a Bolsa da China, ó, subindo 0,20. Né? Inclusive eu venho falando, né? Eu tenho esse gráfico mais pronto aqui no broadcast. Tá vendo esse triângulo? Eu acho que ele define o mercado chinês e vai impactar fortemente aqui no Brasil. Perfeito? Vamos fazer isso tudo com bastante calma, a gente vai vendo desdobramentos da soltura do ex-presidente Lula. Dando os créditos, aí eu recebi um pushing do Terra e recebi um pushing também da Cruzoé. Na verdade, o pessoal do PT já estava preparando tudo nos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo, onde eu nasci. E ele já tem até um roteiro. Ele vai lá para a galera que ficou na vigília, depois vai a São Bernardo. Então, na verdade, antes da votação ontem, o PT já tinha feito todo o roteiro, né? Aí, pessoal, é aquela velha história que eu falo. Às vezes o pessoal diz, o meu software não sei o que, a minha corretora. Troca de software, troca de corretora, você não é vítima. É o mesmo agora, o STF, o Dias Toffoli teve a mínima dignidade de lavar as mãos e passar para o Congresso. Vamos pressionar. Redes sociais, bom debate, para que isso vá ao Congresso e tenha uma PEC, na emenda à Constituição, e aí a gente define esse assunto para os marginais votarem para o cárcere. Ok? Legal. Deixa eu dar um... Minha equipe tá... Eles estão só dando um recado para mim, mas não é nada para eu passar para vocês aqui. Então vamos falar sobre pedidos do YouTube. Em vez de fazer... Como eu já fiz alguns destaques durante o dia, pessoal, tem muita coisa legal lá no Telegram e tem também no cenário e tem no cenário em vídeo. Eu estou procurando... O que a gente faz? Geralmente, quando eu tenho esses momentos turbulentos, eu não tô falando mal de ninguém, eu não preciso falar mal de ninguém para... Eu nem tenho essa ideia, eu não tenho vínculo com corretora, com banco, eu não tenho rabo preso, eu faço um trabalho porque eu gosto, né? Eu tenho prazer em ensinar, isso me deixa em estado de alerta, eu acho que eu acabo tendo mais disciplina, mas assim, geralmente a galera que forma opinião se esconde ou não se esconde em um momento turbulento. E, pô, nessa semana que a gente já imaginou que seria uma semana turbulenta, acho que foi a semana que eu mais gerei conteúdo. Eu fiz o webinário terça, quinta, vou fazer domingo. Quase todos os dias eu fiz cenário em vídeo, eu fiz os cenários, o informe mais longo. Tô fazendo o radar com minúcias de detalhe, assim, é o que eu posso fazer, né? Então, espero que seja útil aí a você que me ouve. Então, como eu já fiz vários destaques, eu falei durante a semana sobre ações que teoricamente são Prime e outras que o pessoal inventa que é Prime, não sei com base em quê. Algumas são estão descontadas, outras não. Eu dei o exemplo da JHSF, eu dei o exemplo comparando ela
com as irmãzinhas lá, a PDG, a Tecnisa, então é conteúdo legal. Se você puder assistir tudo que a gente fez essa semana, eu garanto, às vezes é melhor do que você fazer determinados cursos que tem por aí. Tem coisas bem objetivas, mostrando porquê, coisa e tal. Então eu não vou fazer destaque, eu vou fazer 7 pedidos do YouTube. E a gente vai acompanhando os desdobramentos da soltura do ex-presidente Lula. Aí nós temos a Usiminas, né? A Usiminas é um dos destaques da semana. Ela está subindo 9,43. Foi um trade fácil aqui em Usiminas. Porque ela fez um arame bem clássico no semanal. Lembrando, pessoal, que os sinais mais longos, por exemplo, no semanal, prevalece, por exemplo, sobre o diário, né? E aí ela fez um movimento, eu acho que ainda há espaço para subir, mas agora já não é uma entrada ótima, né? Deixou um gap aqui, mas tem mais algum espaço na minha visão, mas para vocês verem a eficiência do sinal. Aí nós temos Natura, e tipo, a bomba que tinha que estourar, estourou, então vão soltar o Lula. Aí agora a gente vê o quanto disse que estava no preço, como é que o mercado reage de fato, né? A Natura estressou a média durante 3 semanas. Essa semana em específico, ó, sobe 6,23. Essas oscilações mais fortes, elas fazem parte de dessa temporada de balanços que a gente acompanha. Bom, o mercado está reagindo com o índice caiu, o dólar subiu 10 pontos e o índice caiu 500. Vamos ver até o fechamento, né? Eu acho melhor assim do que alguma coisa de surpresa no final de semana, mas assim, o índice está indo para mínima e o dólar para máxima, né? É aquela história que eu falo, quando tem bandido envolvido, marginal, e quando envolve a polícia na política, é complicado, mas vamos ver o fechamento. Então, Natura, isso daqui é típico de temporada de balanços, uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta. Quando ela vem na média, ou nesse caso aqui estressando uma linha de tendência, muitas vezes é oportunidade. Só que é aquele tipo de ação para quem gosta de seguir tendência, né? Não é aquele tipo de ação, de repente, para a pessoa que busca uma inflexão ou alguma coisa do gênero, né? E o mais doido de tudo é que quando acontecem essas coisas relevantes, a maior parte dos softwares travam, né? Travam ou ficam com atrasos, né? Então tem que ter... Por isso que eu falo, trabalha com seu capital sem alavancagem, que aí num momento como esse, você tem serenidade e às vezes quem está líquido pode até aproveitar. Aí nós temos, eu acho que vai ter reação, eu duvido que o mercado feche perto da mínima e o dólar feche perto da máxima. Sabe por quê, pessoal? Aconteceu o fato. Então eu duvido que o mercado feche abaixo de 109 e que o dólar feche acima de 450. Eu acho que fecha abaixo de 450 e o índice fecha acima de 109. Opinião minha, vamos ver. Então aqui, eu vou fazer como se eu estivesse na imersão aqui, acompanhando com tranquilidade com os alunos. Então aqui, por exemplo, a Lopes, a ação teve um turnaround, ela saiu aqui de 3,61, ela bateu 9,50, eu falava muito sobre esse ativo, quem acompanha o nosso trabalho há algum tempo sabe disso. Lembra que eu falava, quem queria realmente um ativo mais arriscado, ela era oportunidade? E pode parecer que a ação está cara, mas ela fez um movimento técnico de correção até a média. Não? Então é aquilo, no diário ela tem uma leve inclinação de alta, mas pelo semanal é uma ação, na minha visão, que favorece ponta compradora. Ok? Aí a gente tem uma outra ação, PTBR3. PT. Ó, tem até o PT aqui na sigla do ativo. Então tem PTBR3. É a quarta ação.
É uma ação complexa, né? Não tem tanta liquidez. Talvez demore para desenvolver um movimento. Né? O que a gente vê aqui é uma alta no semanal, alguma coisa que se assemelha ao mastro bandeira, ou até um ombro, cabeça, ombro invertido, mas é um ativo custoso, né? Como diz no interior, né? Um investidor mais impaciente, ele opera ação, ele tem um treco quase, né? E eu acho que a gente pode considerar essa linha LTB ou a neckline de um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Aí nós temos a Amar 3. Agora vai começar a sair todos os veículos de imprensa, né? O negócio do... Aqui no broadcast não saiu. Tá falando mais sobre o Franceschini, né? Ele diz aqui, ó, Franceschini, aprovação no STF fortalece a aprovação da PEC da segunda instância. Então, acho que Senado, Câmara, a sociedade vai começar a se mexer para tentar definir isso daí de maneira absolutamente legal. Porque, pessoal, sabe o que eu acho? Eu discordo totalmente da decisão do STF, eu acho que hoje é um órgão político, tudo, mas para que a gente tenha algo indubitável, que não gere nenhum tipo de questionamento futuro, tem que ser através do Congresso. Então, votar uma PEC e aí... aí a gente define de verdade essa questão. Aí nós temos Marisa. Se a gente pegar aqui no semanal uma queda de 4,15%, o balanço teoricamente veio ruim, mas ela já tinha um sinal de topo, aquilo que eu falo para ficar atento aos sinais, né? Ela foi fora da banda, fechou dentro já na semana retrasada, deixando também um arame. E na verdade ela pode segurar no 965, que é o topo anterior, mas eu acho que ela vem até aqui pelo menos. Seria uma surpresa para mim caso não viesse, mesmo que ela se bata, aí a gente tenha algum repique. Ok? Hoje caindo também 6% praticamente. Não? Aí nós temos a outra ação leve 3. Que é a Metal Leve. Essa ação foi um dos maiores trades que a gente fez nas últimas imersões, mas a gente já saiu. A Leve, na semana está caindo 0,77. A impressão que ela passa é de uma contração. A gente consegue desenhar essa contração em formato de triângulo. E isso é uma visão macro, né? No gráfico semanal. E no diário, a gente consegue ver essa figura também. E a luta é para romper. Faz o quê? 3 semanas que ela tenta romper essa LTB. Se romper, claramente aí é um setup de compra. Ok? Professor, o que você acha desse momento que estão soltando o Lula, que estão as ações para baixo e o dólar para cima? Eu acho que é para comprar ações e vender dólar. É a minha opinião. No caso do dólar, a gente tem um desafio. Talvez a gente acerte, talvez a gente erre. Como eu falo, eu não sou Deus, a gente não acerta tudo, mas ainda tem a semana que vem que eu falei como prazo, né? Mas eu acho que é oportunidade para vender dólar e oportunidade para comprar ações. É a minha visão, né? Eu sou apenas tenho 1,5 milhão de investidores no Brasil, eu sou um só, é a minha opinião. Né? Posso acertar ou posso errar. E eu falei as razões pelas quais eu acreditava nessa visão. Aí nós temos o outro destaque. Pessoal, hoje eu nem vou fazer criptomoeda, não se mexeu muito. Momento aqui no Brasil, né? Eu vou deixar para fazer mais algumas ações e acompanhar os desdobramentos, tá? Ó, tá totalmente de lado aqui. Na verdade está caindo, né? Ó, o Bitcoin veio na média que eu comentei. Vou fazer de uma vez, vai.
Ele veio aqui na média, só que aí precisa dar um sinal sobre a média, por enquanto não. Tem a galera que acompanha também, ó. Aí o Bitcoin Cash veio na média, tem alguma sombra inferior. Eu acho que no final de semana eles podem dar alguma oportunidade na ponta compradora. E sabe aquela história que eu tento achar de relação entre Bitcoin, dólar em momentos turbulentos? Então, essa história que poderia o mercado fugir para o risco, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, o Litecoin veio na média, que é algo que a gente imaginava, então acho que no final de semana eles podem dar compra. Eu não tenho uma relação exata sobre isso ainda. Pelo menos que eu achei alguma coisa confiável. Eu tenho tentado fazer essa com ouro, com VIX. Também Ethereum veio na média que nós imaginávamos. Vamos ver a reação por aqui. Como esse pessoal de grupo de WhatsApp é bobo, né? A grande maioria faz piada com a situação do STF. As pessoas não têm ideia da seriedade que envolve isso aí, né? Para economia, para emprego. Às vezes a pessoa tem... nem é meu caso aqui, mas... Na família eu tenho, mas não o meu, graças a Deus. Nós somos prósperos aqui, mas às vezes tem alguém desempregado na família em razão de toda essa bagunça e o pessoal acha engraçado, né? Isso daí que acontece no cenário político, envolvendo polícia também, né? Não é engraçado. Né? A gente brinca aqui com futebol, com uma série de coisas, com as galinhas, os três patetas, mas essas questões jurídicas, elas passam longe de ser engraçadas. As pessoas deveriam se engajar e procurar os direitos para a gente ter um país melhor, né? Para nossos filhos, netos, para nós mesmos. Então, eu fico até surpreso aí. Agora, o Ethereum parece que tem um topo duplo. Se o Ethereum perder 17723, ele é uma das criptomoedas mais técnicas, aí eu acho que ela viria aqui embaixo nos 160, 150 dólares. Então tá feito aí. A gente fez as bolsas internacionais, criptomoedas também. Faltou alguma ação? Não. Falamos de destaques e pedidos. A gente vai só para dar um recado, pessoal, hoje é a última vez que eu falo da imersão técnica. O carrinho vai abrir na segunda-feira, né? Só quem tiver na pré-lista vai receber a oferta. Caso a gente tenha algum problema de alguém que não conseguir pagar ou desistir, as vagas abrem para o mercado no dia 13, na quarta, mas eu acho que dessa vez só vai fazer a imersão quem tiver na pré-lista. Aí eu recebi uns e-mails de uns 2 ou 3 alunos falando assim: professor, nesse momento operar o mercado tá fácil, é vender dólar, comprar índice e comprar qualquer coisa que sobe. Aí você vê, por exemplo, ontem máxima histórica e hoje um pregão tão tenso, você vê que não é bem assim. Então, é quando muitas vezes o aluno acha que o mercado tá fácil que não tá, né? E esse cara aqui parece um primo meu, eu até falei ontem. Então, aí o pessoal, pra gente deve ter inscrições recordes aí, porque o pessoal vê onde o calo aperta, que às vezes sai barato fazer um treinamento e ter uma assessoria, do que muitas vezes ser arrogante, aí como alguns alunos foram com a gente, né? Dizendo que não precisavam tal da imersão. Na verdade, assim, de uns 500, uns 3 falaram isso, mas serve como lição. Então, quando o mercado parece fácil, vocês lembram o Joesley Day, quando aconteceu? Quando o mercado estava num movimento francamente altista, né? E aí a gente vai ter a compra nos dias 3 e 4 da ação de $500 mil. Dessa vez eu não vou fazer pública, vai ser exclusivo para o pessoal da imersão. Então hoje é o último dia que eu falo da pré-lista da imersão. Vou deixar na descrição do vídeo, quem tiver interesse, venha com a gente para a gente aprender juntos. Às vezes o investimento num treinamento como esse é uma ínfima parte, muitas vezes, de uma orientação, quando nós estamos juntos aí ajudando o grupo, seja no aspecto de orientação, oportunidade, a parte mental que tem sempre que estar forte também. Então, quando o investidor ele acha que ele é senhor da situação, que está tudo sob controle, o treinamento, às vezes ele acha que não é necessário e parece caro, né? Sendo que não é o nosso, apesar da qualidade premium. Aí quando o mercado der essa dor de barriga, ele fala que o treinamento é super barato. Então hoje a nossa pré-lista aumentou uns 30% só hoje, porque o pessoal vê que muitas vezes é barato você investir em treinamento e assessoria, orientação. Ok? Então o último dia que eu falo da pré-lista vai estar na descrição do vídeo.
O que faltou a gente falar? A gente falou dos ativos fixos das bolsas americanas, faltou praticamente BOV, BOVA11, mini índice e mini dólar. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Na verdade não, o broadcast não... Ó, do PR não montou esquema especial de segurança para Lula fora da cadeia. Que a PF ave de boa fé, né? Agora o PT já estava com tudo pronto desde quando, pessoal? Uma semana já? Então lá, a Polícia Federal em Curitiba não montou nenhum esquema especial de segurança para o ex-presidente Lula deixar a prisão. Quando ele foi liberado nesta sexta-feira, após autorização do juiz Danilo Pereira Júnior, titular da 12ª Vara de Execuções Penais. Segundo delegados ouvidos pelo broadcast, a partir da determinação de soltura, Lula não estará mais sob custódia da PF e deixará o prédio como os demais presos. A não ser que os advogados peçam para que a exposição seja evitada, junto com os demais presos. É isso aí. A avaliação da PF é de que a própria defesa não irá pedir que ele deixe prédio acompanhado por policiais para escapar de fotos e evitar tumulto, porque a escolta passaria a imagem de que o petista continua preso. Manifestantes montaram ao lado do prédio da PF em Curitiba um palanque para Lula discursar assim que deixar a prisão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ó. Manifestantes montaram ao lado do prédio da PF um palanque para Lula discursar assim que deixar a prisão. A estimativa da Polícia Militar é que 2.000 pessoas aguardam o ex-presidente no momento, diante das pertences da PF, a presidente do PT, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-senador Lindbergh Farias também chegaram ao local. Então hoje ele será solto. Isso aí. Então vamos finalizar aqui os estudos. Eu já não duvido. O mercado desceu muito aqui, então provavelmente, pelo menos hoje, o sentimento vai ser negativo. Geralmente age logo após a notícia, mas reverte. Então eu já não acho que... Agora já são 16h48, pode até ter uma reação, mas não uma reação forte, como eu imaginava. Eu vou aproveitar para fazer aquele negócio que eu explico aí da leitura da fita, que eu falo muito na imersão. Então, por exemplo, aqui, ó, WDOZ19. WDOZ19. Onde é que está a pressão, pessoal? Você está vendo aqui, ó? Ó, 4.290 ofertas na compra, 1.878 na venda. A pressão está na compra. Correto? Aí você pega o INZ19. Ó, tá na mínima agora. Então eu até comentei que eu não acredito numa virada hoje. Eu só não entendo algo, cara, tão óbvio como é que o mercado reage de uma forma tão intensa assim, ó. Onde é que está a pressão? A compra, 2.890 ofertas. A venda, 5.000 e alguma coisa. Agora 5.072. Onde é que está a pressão? Está na venda. Então só quando isso começa a equilibrar, ou quando isso muda, que você vê uma mudança de direção. Por isso que eu comentei que eu já não acredito mais numa reação tão forte hoje. Mas mercado, pessoal, é muito doido. Às vezes você imagina uma coisa, vai para o outro lado. Como eu comentei, vai ter ações, nós teremos ações no Congresso. De repente era isso que o mercado esperava, talvez os estrangeiros. Isso pode unir mais a direita, então, ou não. Então, mas tem inúmeras interpretações que podem fazer sentido, ok? Então tá vendo aqui, ó, a pressão agora parou de cair, porque equilibrou um pouco mais, ó, compra e venda. Então essa é uma leitura inteligente da fita, né? Você observa, muitas vezes para se posicionar numa ação, ou de repente um ativo que ele está formando um topo para realizar lucro, não só nos futuros, ó, tá vendo no dólar? Então isso daqui é técnica, ó.
né? Tá vendo que tem o dobro de ofertas na compra do que na venda. Agora, se você perguntar para mim, professor, hoje se você tivesse que comprar, se você tivesse líquido, não é meu caso, a gente está com a carteira tomada, mas se você tivesse que comprar só uma ação, nesse momento eu compraria a Bradesco. Se eu tivesse hoje R$1 milhão, eu compraria R$1 milhão em Bradesco. Sendo objetivo, assim, sem titubear, sem, não sei, tem... Não, ninguém nunca sabe de nada, formador de opinião. Não sei. Compraria a Bradesco. Nesse momento, acho que é o ativo mais... Acho que tem duas ações, Bradesco e Cielo. Talvez se eu tivesse 2 milhões, eu compraria 1 milhão em cada. Pô, mas Cielo tá com uma sombra superior, mas aí se olha o semanal, compraria esses dois ativos. Semanal parece que nós temos uma acumulação. O ativo parou de cair. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 milhões, compraria 1 milhão em Cielo, 1 milhão em Bradesco. Nesse momento, que fique bem claro. Ok? São duas ações que eu vejo... E tem outras ações também, mas eu não posso falar. Mas essas duas, certamente. Vou falar do Ibov um pouco. Olha o mercado se movimentando, vamos acompanhando. Sabe o que eu acho, pessoal? Sabe quando o camarada tá muito folgado, aí a mulher dá uma prensa nele e aí ele começa a andar na linha? Talvez Lula saindo da prisão aconteça isso também com o governo, né? O governo tá muito abusado, brigas entre si, sabe, muito capricho. Talvez a gente tenha um governo mais coeso e mais atento agora. Então, veremos. Então falemos do Ibov. Então, eu acho que aqui no cartezinho eu vou ter os estudos mais prontos. O Ibov, ele está perdendo momentaneamente CLTA, mas aí tem a média, eu tenho o topo anterior aqui. Aí no semanal o sinal não é bonito. É uma shooting star, aí semana que vem teria que anular, porque tem alguma distância em relação à média, isso é fato. Né? Não é uma barra bonita, principalmente para o último dia da semana, apesar do volume não estar tão alto. Eu acho que é aquela minha velha teoria, no caos estão as oportunidades. Aí nós temos a LTA no BOVA11 também, tem um fundo que inclusive foi a mínima da semana, né? 103,24, o mercado está por ali, e a aproximação da média também. Não. Vamos ver nesse momento quanto que o BOVA11 estaria caindo. (0,92) na semana não é tanto. Não. E aí tem o dólar. Vamos ver aqui no semanal. O dólar no semanal uma alta forte de mais de 4%. Acho que há muito tempo não acontecia isso, talvez só aqui em agosto de 2018. A gente vai ver a consistência desse movimento na própria segunda-feira, já se aproxima aqui de uma região de resistência. Mas por enquanto não tem um sinal de topo, está na máxima, né? E nós temos aqui o mini índice, né?
o Z19. Como eu comentei, a pressão, ó, você percebe que a pressão, vamos ver se muda isso aqui, a pressão está na venda, não, então a pressão na venda, e ele está numa região de suporte, né, essa região é 107,745, está testando a média, a gente vai ver quanto que fechou na sexta-feira, ó, 108,970. Aí agora sim a gente tem uma queda um pouco superior a 1% já na semana, né? Então vamos ver como é que o mercado reage até o final e como é que ele reage na segunda. Aquela ideia da maturidade, aquela teoria que eu defendo do dia depois de amanhã. Então o fato aconteceu, né, que quando aconteceu a eleição da Dilma, ou mais outros fatos relevantes, a gente lembra do Brexit aí, e como é que o mercado reage de fato. Ok? Então mini índice na média. Ó, começa, tá vendo quando começa a equilibrar aqui como para de cair? A gente pode dar para essa barra aqui nos 60 minutos o nome de Lula. Né? Tava na região de 109 mil pontos, caiu mais de 1.000 pontos. Então é a barra Lula, vermelha inclusive. Né? E veio, lembra aqui da seção onerosa? Veio no mesmo suporte. Está distante da média de 21. Até o final acho que vai ter um bom repique, mas não uma reação plena, como eu comentava anteriormente. Acho que se limitaria realmente a um repique. Então, o ponto que acionou o pivô, naquela velha teoria, né? O ponto que acionou o pivô é 108,505. Se romper 108,505, esse ponto aqui seria um estopim, talvez até um setup de compra para quem compra, quem gosta de trabalhar com rompimento. Então, uma bela sexta-feira aí pra galera, bandido na rua, bolsa para baixo, dólar para cima. Né? E pela revolta do povo, não sei não o que pode acontecer aí no final de semana, tomara que tudo se resolva em paz e através do Congresso dentro da lei. Então percebam, pessoal, conforme a gente tem um equilíbrio aqui, o índice ele vai parando de cair, né? E vamos ver no dólar. Colocar aqui WDO, Z19. Ó, ainda totalmente comprador aqui a força aí. A gente tem alunos aqui que são do grupo, alunos que não são do grupo e tal, e eu sempre falo para todo mundo aqui. Eu sou um professor que eu não tenho viés comprado ou vendido, independente do que a gente faz, e eu procuro ser muito limpo, muito correto com vocês, então às vezes a gente não tem caixa para comprar, que nem, por exemplo, o meu grupo nesse momento ele não tem caixa, mas pô, Bradesco é compra. Eu vou deixar de falar? Né? Por exemplo, a gente não tem caixa, mas eu não vou deixar de falar que eu estou vendo uma compra em Bradesco e o que eu penso de Cielo, ou o que eu penso das ações que eu comentei ao longo da semana. Agora imagina, por exemplo, se eu tivesse líquido. Aí eu tivesse líquido e eu fosse montar posições no índice, no dólar e nas ações. Eu montaria uma carteira completa, diversificada, tudo hoje é mercado, ainda hoje. Então é o que eu faria. No dólar eu trabalharia vendido e no índice eu trabalharia comprado. Então essa seria a minha posição. E nos juros eu trabalharia vendido. A gente só não viu juros, né? Então o que o professor faria? Venderia dólar e venderia juros, compraria ações e compraria índice ou BOVA11. É o que eu faria nesse momento. Então a gente não viu juros, né? Vamos ver os juros aqui como é que tá.
Tá equilibrado. Subindo 0,80, claro, mas ofertas um pouco mais na compra. Lembra que eu falei para vocês que eu operei juros junto a um banco durante muitos anos aí e que eu sairia nessa barra? No dia 5, ó, disparou. Porque equilibrou e começou a ter acréscimo de volume rompendo a média. Né? Então era um caso para sair. Né? Talvez perto de 6,370 ou até um pouco abaixo seja o caso de vender de novo. Então, por exemplo, agora poderia vender a metade, depois fazer um médio, ou já vender tudo. Mas assim, nesse momento eu não operaria juros. O que eu faria? Eu montaria uma carteira, certamente com Cielo, com Bradesco, e aí no caso do mini índice eu compraria. Ó, tá vendo que tá, ó o fundo anterior, ó. 107,745, tá deixando uma pequena sombra, tem que ver como é que fecha. Tocou a média, que era esperado. Ó. Fora da banda, se fechar dentro da banda, vai para cima. Né? Aí recupera um pouco aqui no final. Vamos ver o livro? Tá entendendo a lógica da coisa? Ó. Ó, tá vendo como equilibrou compra e venda e para de cair? Tá vendo aqui? A venda e a compra equilibrou, aí para de cair. Caso do dólar, né? Vou colocar lá WDO Z19. Tá vendo como diminuiu um pouco a diferença entre a compra e a venda e para de subir, né? E aí você vai trabalhando isso em conjunto com o gráfico. No caso, faria sentido ter um gráfico intraday, né? Se isso daqui for diminuindo, o dólar vai arrefecendo um pouco. Então eu acho que é uma oportunidade para vender dólar, comprar índice, comprar ações para quem está líquido. Quem está na ponta certa no dólar e no índice tem que tomar cuidado para não devolver. E para quem, por exemplo, está na mão contrária, tem que ter paciência. Aquela história de não alavancar. Ontem a máxima histórica, tudo parecia muito óbvio, só que muitas vezes não é. Então tem que ter muito cuidado com alavancagem, grau de exposição, porque o mercado muda, pessoal. E ele muda rápido. Se você não está alavancado, machuca um pouco, mas você manobra e recupera. Se você está alavancado, você está fora. Tá? E se você muitas vezes está líquido, numa situação como essa, são oportunidades excelentes de se posicionar e fazer muito dinheiro. Então quem está líquido, eu já falei o que eu faria se tivesse vendido ou comprado também. Então eu acho que o dólar cai um pouco até o final e o índice sobe um pouco até o final, mas nada que mude uma configuração de hoje. E olho vivo aí no que o Congresso vai fazer, porque parece que o Congresso finalmente vai se mexer, né? Deveria ter se mexido antes, na verdade. Né? Então aquilo que eu falei, muitas vezes situações como essa fazem com que alguns caprichos, né, do próprio Congresso, da direita, do centro, fiquem em segundo plano e eles se mexam e trabalhem com mais afinco. Às vezes precisa acontecer o fato para que as atitudes sejam tomadas, tá bom? Então essa é a minha contribuição. Vou deixar o canal do Telegram na descrição do vídeo e o link para a pré-lista. Segunda, pessoal, quem está na pré-lista da imersão, segunda-feira vai receber um link de matrícula. E aí você vai ter o direito de se matricular com desconto e com... e garantindo a sua vaga de fato. A gente tem uma taxa de corte média, então pode ficar tranquilo. Pode fazer a matrícula sossegado que você vai participar, não vai ter problema nenhum. Qualquer dificuldade, o nosso suporte vai estar de plantão lá para te ajudar. Ok? Saúde e paz. Um ótimo final de semana. Meu muito obrigado. Valeu. E amanhã, Corinthians 2, Palmeiras 0. E segunda-feira,
Dólar para baixo, bolsa para cima. Muito obrigado, valeu.